Lucas capítulo 6, versos de 6 a 11. Diz assim o texto sagrado: Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusaram. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. E assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Queridos, vamos aprender com esse texto coisa muito importante que o Senhor nos ensina: levantar e estar no meio, na presença de Jesus. Existe um ditado que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem caiu no início, lá em Gênesis, diz da criação, mas Deus continuou levantando grandes homens. Senão estaríamos perdidos, se Deus não agisse desta forma. Deus procura sempre levantar toda e qualquer pessoa que pense estar caído ou já está caído. O problema é que nós não acreditamos, não nos fortificamos na fé e deixamos a influência negativa tomar conta dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Seja na área qual for, toda vez que temos a dificuldade, ao invés de lutarmos contra a dificuldade, nós fazemos justamente o contrário. Fortificamos a dificuldade e aí, então ela jamais deixa de cessar rapidamente. Faz como se fosse uma bola de neve, só tende a crescer aquele problema. Mas Jesus nos convida a estar no meio. O homem tem que estar sempre de pé, de frente para Deus, aguardando a sua ordem. Por isso que ele fala com Elias, Jeremias e Isaías: todos os profetas fiquem de pé, nunca deitados, levantem-se e olhem para o alto, olhem para Deus, fixem seus olhares em Cristo, porque Ele é o único que pode nos levantar. Jesus entrava na sinagoga como todos os sábados, ele assim o fazia, mas eles entraram não para ouvir os ensinamentos de Cristo. Os escribas e fariseus entraram para ver se pegava Cristo em alguma falha por causa do legalismo de guardar o sábado. E aí está um grande risco desses crentes que andam aí dizendo que são legalistas, porque a história bíblica nos ensina e nos mostra o tempo todo o que era que esses judeus legalistas faziam. Diziam que não podia roubar, que você seria morto, mas roubavam. Diziam que o adultério era pecado e adulteravam. Diziam que não era para fazer as coisas erradas, mas eles faziam tudo que era errado e viviam no legalismo porque tinham o poder do conhecimento da palavra. Aí está um grande risco. Mas Jesus, homem sábio, disse a este homem: ninguém sabe se eles, os escribas e fariseus, levaram esse homem ou ele já estava lá para ouvir a palavra de Cristo, o ensinamento de Jesus. Jesus então aproveitou aquela oportunidade e chama ele, e todos observam: poxa, será que ele vai fazer a cura no sábado?
No livro de Mateus, ele vai dizer ainda: quem de vocês que tem uma ovelha perdida ou um boi perdido que cair em um poço ou cair em um buraco, não vai resgatá-la porque é sábado? Já em Marcos e Lucas, ele omite essa passagem, mas em Mateus ele fala isso. Quem no sábado não vai curar? Por isso que ele pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. Jesus é o Senhor do sábado, ele vem e diz isso bem claramente no capítulo anterior. Eu sou o Senhor do sábado. Então ele manda, olha a ordem que ele dá no verso 8: levante-se e venha para o meio, para próximo, porque esse homem da aborrecida estava afastado do Senhor, como muitos de nós estamos verdadeiramente em nossos corações afastados do Senhor, mas Ele está o tempo todo nos chamando para o meio deles. Venha para o nosso meio, venha para o meio, que aqui eu estarei com você, lhe protegendo, lhe ensinando e lhe mostrando o melhor caminho a seguir, para que você possa alcançar a salvação eterna. Mas esse homem estava afastado do Senhor. Jesus então chama ele e faz esta pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ou seja, salvar uma vida ou deixar morrer. No sábado, se você tiver um parente adoecido, não vai socorrer porque é sábado? Vai deixar morrer? Podendo curar, podendo salvar aquela pessoa. Então Jesus, olhando para todos que estão ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Nesse texto nós entendemos várias coisas importantes que ele vai nos ensinar. Primeiro, Jesus, o primeiro convite que ele faz ao homem é: levante-se, levanta-te. Quem está disposto entre nós a se levantar para estar com Jesus? Porque o primeiro convite que ele nos faz é: levantem-se, levantem-se e venha para o meio. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu posso, meu irmão, me levantar e ir para o meio de Jesus? Sem conhecer a palavra é impossível. Sem congregar é impossível. Sem estar convertido no coração verdadeiro, genuinamente batizado, é impossível estar no meio de Jesus. Muitas pessoas se enganam, dizendo: ah, mas eu oro todos os dias, eu estudo a Bíblia com minha família, mas não faz a obra, que é mais importante para Deus é a obra, porque a fé sem obra é morta. Nós temos que ter fé e fazer a grande obra. Essa é a proposta do Mestre para nossos corações e para nossas vidas, que possamos estar com Ele, no meio dEle, todos os dias. É o primeiro convite que Ele faz: levanta-te. O homem da mão ressequida, da mão mirrada, a mão estava seca, definhada, um defeito. Alguns estudiosos apontam, dizendo até que ele era um pedreiro e precisava da mão para trabalhar. Ele não podia, porque Lucas diz claramente que a mão direita dele era a mão mirrada, a mão que ele precisava trabalhar. Ele não tinha condições de segurar uma colher de pedreiro. Jesus então te ensina: levante-se. Deus deseja que eu fique em pé. Deus nunca desejou que eu ficasse deitado na preguiça, deitado, dormindo, sem trabalhar e fazer a obra. Deus quer que nós fiquemos de pé, sempre na posição, esperando a sua ordem, porque nós temos, cada um de nós, um propósito a cumprir. Como esse rapaz, esse homem da mão mirrada tinha um propósito, por isso que Jesus o curou. Lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 41, Jesus vai dizer para a filha de Jairo: todos achavam que ela estava morta, e Jesus vai à casa de Jairo, e todo mundo zombava de Cristo, dava risada, e ele diz: olha, pode sair todo mundo, só entre você
e sua mulher, e Pedro que acompanhava ele. Só eles entraram no quarto. Jesus então vai dizer para ela, tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, significa, menina, eu digo a você, levante-se. E ela então se levantou, e ele disse, agora alimente, ela está com fome. Mas deu a ordem bem clara, não diga a ninguém, porque ainda não era o momento de Jesus ser conhecido até o momento do martírio. Certo? Ele diz, levante-se. E ela estava apenas, sua filha está apenas dormindo, tenha calma. Todos sorriram. Jesus zombava, aí o cara vem daqui, a menina está morta, não tem mais vida. Jesus então manda ela se levantar. Lá em Lucas, no capítulo 7, no verso 14, a viúva de Naim, da cidade de Naim, o nome está dizendo, a viúva, nós sabemos que a viúva naquela época, sem marido e com filho homem, e se perdesse o filho homem, estaria arrasada, não trabalhava, às vezes não servia nem para casar novamente, e às vezes não servia nem para prostituição. Olha que situação difícil. Ela então pega o único filho que tinha. Jesus passando pelo caminho, viu o desespero dela, chorando, se aproxima, diz, meu Senhor, eu sou uma viúva, não tenho recurso, meu único filho está morto. Jesus, calma. Lá no capítulo 7 de Lucas, verso 14, Jesus vai dizer, chegando-se, Lucas vai nos mostrar, chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Ele mandou segurar. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o filho da viúva levantou-se, ressuscitado, revigorado, renovado e de pé, para cumprir o propósito. E Jesus então diz, ela pega seu filho e vá para casa. Jesus nunca teve a indisposição de ajudar ninguém, nenhum. Todos que foram a ele foram atendidos. Jesus nunca parou e deixou um caso passar por ele sem ele poder resolver. Mateus capítulo 9, verso 6. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, diz a palavra do Senhor. Então ele diz ao paralítico de Cafarnaum, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E aqui tem uma situação interessante. A cidade que Jesus morava era Cafarnaum, ele saía o tempo todo, pode rodar para Galileia, Jerusalém, retornava para Cafarnaum. Esse jovem paralítico já estava há anos aguardando a presença de Cristo para receber esta bênção. Imagine só, porque toda vez que ele voltava, ele curava. As pessoas diziam, ele tentava chegar, não conseguia, porque ele era acamado, não tinha ninguém para levar ele até Jesus. E nesse retorno, que está lá em Marcos capítulo 5, ele volta, ele entra novamente na cidade de Cafarnaum, e o pessoal diz, Jesus está aí. Ele, mas como é que eu vou lá se eu não tenho condição de chegar? E aí as pessoas carregam ele pelo telhado e descem até onde está Jesus. E Jesus diz a ele, levante-se, porque pegue o seu leito e vá para casa. Ele vai dizer aos que estavam lá que ele tinha autoridade como Filho de Deus para perdoar os pecados. E esse jovem então se levantou e foi para casa. Observe, quanto tempo esse paralítico aguardou Jesus? Aquela foi a oportunidade, porque ele esperou com fé e com esperança. E Jesus então vem e ele agora é atendido. E quem sabe se um de nós hoje, nesta noite, durante este culto, ou sair daqui, não chega a nossa vez, a nossa oportunidade, porque isso aqui é oportunidade. Ele teve fé e esperança,
e aguardou o momento certo, porque é assim que Deus trabalha. E então ele alcançou pessoas e levaram até Jesus. Jesus então disse: levante-se, levante-se, pegue sua cama, vá para casa. Atos capítulo 9, verso 6. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Paulo, a caminho de Damasco, Jesus o derruba do cavalo, ele fica cego por 3 dias, mas na conversa com Jesus, ele: eu não estou vendo, mas quem é o Senhor? Quem está aí? Jesus diz a ele: eu sou Jesus, por que tu me persegues, Paulo? Então vai dizer a ele: levante-se, entre na cidade. E na cidade que ele passou 3 dias em uma casa, tinha um discípulo de Jesus chamado Ananias. Não é aquele Ananias de Safira. Ananias, lá em Atos 9, capítulo 11 e 12, capítulo 9, verso 11 e 12. Então o Senhor lhe disse a Ananias: levante-se e vá para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu então um homem chamado Ananias, que era ele mesmo, e impôs as mãos para que recuperasse a vista. Mas Ananias ficou com medo, porque disse: mas Senhor, eu sei que esse homem é muito perigoso, muito persegue os judeus, persegue os cristãos, ele está matando o seu povo, como é que o Senhor me manda para uma armadilha? Né? O Senhor está me mandando para a morte? Jesus disse: não, pode ir tranquilo, que ele já teve a visão de que você vai entrar e vai curar. E aquilo ali aumentou a esperança e a fé de Paulo. Deixou de ser Saulo e passou a ser chamado de Paulo. Ananias então vai até ele, toca nos olhos e ele volta a ter visão, porque Jesus está dizendo para nós ficarmos de pé. Levante-se, levantem-se sempre, não fiquem abaixados nem deitados esperando o tempo passar. Levante-se, venha para o meio, que aqui no meio nós estaremos seguros com Cristo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 14 está escrito: por isso é que se diz, desperte, olhe, isso é para nós, não somente para o povo de Éfeso, para nós. Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Esses mortos é quem está fora da fé, está pensando que a vida é um mar de rosas, está despreocupado com os acontecimentos, mas Jesus está dizendo: desperte, você que está dormindo, saia logo do mundo dos mortos, porque aí tudo vai se iluminar, mas se ficar onde estiver, é só escuridão e trevas. E o segundo convite que Jesus faz para o homem é: venha para o meio. Quando ele diz venha para o meio, estenda a mão, as 2 situações desse homem, ele obedeceu rapidamente e teve fé. Então ele estende a mão e Jesus o cura. Olha como é importante isso. Venha para o meio, estenda a mão. Ele já levantou rapidamente e estendeu a mão, porque ele sabia no coração que seria curado, porque a fé que ele tinha em Cristo era uma fé sincera e verdadeira. E ele então foi curado. Jesus nos cura através de nossa fé. Ele pode curar, mas ele não vai fazer isso gratuitamente. Ele precisa que o retorno é lógico, e nós estamos aqui para dar esse retorno ao Senhor. Então ele diz: levante-se, venha para o meio e estenda a sua mão. Rapidamente ele foi, levantou-se, estendeu a mão, e Jesus curou a mão recebida ou a mão mirrada. Lá em Efésios, no capítulo 2, versos 12 e 13, a palavra de Deus vai dizer: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora, queridos, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue do Senhor, pelo sangue de Cristo. O homem da momiada estava longe, Jesus o convidou para vir para o meio. Nós podemos até estar longe, mas devemos rapidamente voltar para o meio. Jesus nos convida a estar com Ele, sempre. Ele nos convida também a sair do caminho da beira da estrada. Lembra do cego Bartimeu? Jesus, quando ia a caminho para o martírio, Bartimeu estava à beira da estrada, ouviu que Jesus ia passando e gritou: Filho de Davi, reconhecendo como Messias: Filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Jesus impeçou: cala a boca, rapaz, não fala, cala a boca. Ele começou a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus então para, mesmo a caminho do martírio, ele para atender aquele homem necessitado, cego. E quando as pessoas dizem: olha, ele vai atender, levante, olha, levante-se, né? Levante-se, ele fez isso rapidamente, nós já vimos isso aqui. Levantou-se rapidamente e fez uma coisa melhor ainda, jogou logo a sua capa, desfazendo de tudo que pudesse atrapalhar o caminho com o Senhor, como nós devemos fazer, nos libertar de tudo que venha a atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Bartimeu levantou rapidamente, largou tudo e foi ao encontro de Jesus. E Jesus perguntou: que queres que eu te faça? E a pergunta para nós é: que queres que Jesus nos faça? Bartimeu: Senhor, eu quero ficar bom, eu quero enxergar novamente. Então a tua fé te curou, você vai ter visão. E naquele mesmo instante ele voltou a ficar, né, com as vistas claras. E ainda teve outra coisa melhor ainda, em reconhecimento à cura. Este homem agora passou a seguir Jesus. Ele teve a visão restaurada e seguia Cristo. Essa é a nossa responsabilidade com o Senhor. Porque Cristo restaura nossas vidas a todo instante. Não nos deixa faltar nada. Provê tudo aquilo que nós necessitamos todos os dias. Por mais dificuldades que enfrentemos, Cristo está ali à disposição para nos ajudar, para nos tirar do perigo e nos prover aquilo que é necessário. Bartimeu e este homem da mão ressequida nem começou. Quando ele deu a ordem: levante-se, ele foi logo rapidamente. E a fé que ele tinha, estendeu a mão. Bartimeu disse: eu quero ficar bom. E ambos foram curados. Jesus nos convida para ir ao meio, para estar no meio com Ele. Isaías 12, 6. Isso é tão real, tão verdadeiro, que lá em Isaías ele vai dizer uma coisa importante: exultem, Isaías 12, 6. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião. Exultem e gritem de alegria, ó moradores da terra. Ó vocês incrédulos, ingratos. O que está dizendo? Porque grande é o santo de Israel no meio de vocês. Deus é maior. Então você que está com sua preguiça, com a falta de fé, que é ingrato, né, e é infiel e incrédulo, exultem, coloquem amor nos corações de vocês e olhem para Deus, porque santo é este que está no meio de vocês, que está à disposição para atender os nossos desejos, os nossos pedidos, como Jesus atendeu o pedido de Bartimeu, ainda deu a oportunidade perguntando: o que queres que eu te faça?
Deus dá oportunidade, Jesus ainda dá opção. O que é que você quer que eu faça? Peça que eu lhe darei. Mas nós não sabemos pedir, por isso que não recebemos. Simples assim. Amém? Salmo 46, versos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará dele romper da manhã, querido, do rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós somos essas correntes de rios, felizes na palavra do Senhor, amados pelo Mestre, porque Deus vai se alegrar com nossa presença sempre que estivermos diante dele, de pé na posição, orando, jejuando, agradecendo, nos fortificando na fé, recebendo teu Espírito e guardando a tua palavra em nossos corações e andando nos caminhos com o Senhor. Ele se alegra, e a palavra vai dizer que Ele está no meio dela, está no meio de nós, jamais seremos abalados. As pessoas estão se preocupando com tanta notícia atual sobre a política. Toda hora só uma conversa atravessada, toda hora só notícia, conversa, é briga, discussão, é um problema, é ordem, é uma coisa ali, outra coisa aqui, cheio de problemas, e o mundo está se afastando de Deus, porque essa é a artimanha de Satanás. Ele aproveita esse momento para causar pânico no mundo, e o pior, o homem está secando, está se afastando de Deus. Hoje eu postei um grupo no meu trabalho sobre isso. Não aguento mais. Disse, rapaz, vocês estão ficando malucos, vão ficar loucos. Vocês vão enlouquecer com esse negócio de política. Falando de um fulano e tal, não sei quem do Supremo Tribunal Federal, do presidente, do eleito, não eleito, se é válido ou não é. Irmãos, temos que esquecer isso, não nos interessa. Deus está no controle de todas as coisas. Tenham fé. Se nós fizermos o que a Bíblia nos diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, versos 13 e 14, simples assim, coloque o joelho no chão, clame ao Senhor, que ainda vai dizer mais, além de ele vir, estará toda a nossa terra, os ouvidos estarão sempre abertos, seus olhos estarão sempre abertos, para ouvir a nossa oração, e Ele então nos atender. Deus está à disposição desde o início da criação do mundo. Nós é que precisamos estar no meio com Ele. Então o pessoal está perdido, rapaz. O povo está ficando louco. E vão enlouquecer. Eu disse, olha, vou sair do grupo. Eu não aguento mais isso de política. Não fala uma coisa que venha somar na vida do ser humano. Mas quando nós postamos a mensagem divina, ninguém responde. Manda aquela mensagem todos os dias ali, ignoram. Mas se mandar uma mensagem do Supremo Tribunal Federal, todo mundo espalha. Ah, o político mundo espalha, rapidamente. Eu vou perder tempo com isso? Não perco tempo com isso. Eu confio em Deus. Porque nós sabemos que Deus pega as coisas fracas desse mundo e transforma em coisas fortes para a honra e glória do teu nome. Então esse político que o pessoal está aí falando mal, não duvidem, se um dia ele amanhecer, eu sou papai, ele ó, pegar o que ele pega, se ele quiser ele pega e transforma. E todos os outros que eram coligados, vocês hoje o cara ela tinha um pensamento aqui, de repente mudou o pensamento todo para ser bom, porque é taxado de ruim. Mas é assim que Deus faz. É nisso que eu creio. Eu não oro para ninguém cair. Eu oro para que Deus ore por eles. Ele é o digno de oração, o digno. Se nós ficarmos falando apenas mal do indivíduo, ninguém só tende a cair. E Satanás aproveita muito isso. E é por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus
no capítulo 18, verso 20, todos nós já conhecemos essa passagem bíblica, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, nós temos aqui 5 pessoas, Jesus fala apenas 2 ou 3, então creiam que todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar o Senhor, Ele está no meio de nós. Mas é tão fácil para o homem crer no homem e não crer em Jesus. E está vendo toda a obra acontecendo, né? Sendo revelada. A obra de Deus está sendo toda cumprida. Mas as pessoas estão fazendo vista grossa, porque não querem. Cristo quer ver o homem no meio dele, sempre em pé, na posição, no meio, para que possam juntos entrar no reino dos céus. Como aconteceu lá com Elias, em 1 Reis, no capítulo 19, verso 5, desse capítulo 19, é quando Elias está fugindo da cidade para não morrer. Ele ordenou, fuja, ele sai. Então ele deixa o discípulo em um local e caminha para o deserto. E lá debaixo de um pé de zimbro, ele dorme. O anjo do Senhor vem até ele e diz: levante-se, porque estava cansado e com fome, e do lado tinha alimento. Ele comeu e bebeu e voltou a dormir. E no verso 7 e 8, o anjo do Senhor voltou novamente e vai dizer a ele, tocou nele e disse: levante-se e coma novamente, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, naquela época, caminhar 40 dias e 40 noites no deserto não era para qualquer um, não. Como até hoje. Primeiro, você não tinha companhia de ninguém. Depois, de noite, um frio terrível, e de dia, um calor infernal. Pense que choque de temperatura terrível. Dia todo, um sol escaldante. Passou, escureceu, um frio, um gelante. Mas a comida que ele comeu foi o suficiente para ele dar 40 dias e 40 noites. Mas olha que Deus está dizendo: ele levante-se, por 2 vezes, levante-se e ande. Você tem um propósito. Nós temos um propósito. E temos que cumprir esse propósito. Bem, Lucas 21, 36. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Jesus, após a ressurreição, volta caminhando para a cidade e encontra 2 homens no caminho. E os homens estavam tristes, conversando. Ele pergunta: por que vocês estão tristes? Ah, você não está sabendo? Mataram o nosso mestre. E Jesus então diz a ele: que a paz esteja com vocês. Quando ele fala isso, eles reconhecem Jesus. E aí vai desviar o caminho, vai sentar: vai para onde? Sozinho, não venha ficar conosco. Ele não vai e fica na casa desses homens. Depois reconhece que era Cristo. E vai dizer então: Jesus está vivo. Jesus não morreu. Irmãos, Cristo está vivo. Sempre. Bem, é nisso que nós temos que crer. Ah, pastor, mas como é que eu posso aplicar esse texto na minha vida? Como é que eu vou aplicar esse texto na minha vida a partir de hoje, agora, nesse momento? Ficar de pé, me levantar na palavra e divulgar as boas novas do Senhor, o Evangelho de Cristo, limpo e verdadeiro, objetivo e direto, sem rodeio, mas cumprindo o meu propósito com Deus, estando com Ele, os caminhos com Ele, para que possamos estar aqui sempre juntos, congregando e cultuando o nome daquele que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, Filho de Deus Pai. Amém? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam conosco hoje e sempre.